Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje a gente vai estar falando sobre o cinema no Brasil contemporâneo. Eu separei aqui alguns tópicos e a gente vai começar primeiro falando sobre os estúdios cinematográficos aqui no Brasil. Bom, aí a gente vai iniciar essa era aí dos estúdios em 1930, que é acompanhado pelo que acontecia nos Estados Unidos e na Europa, que já estava tendo essa parte de criações de filmes, tá? E se iniciou-se a produção dos principais e primeiros filmes falados aqui no Brasil, tá bom? Bom, para ser mais exata, em março de 1930, idealizado pelo cineasta e jornalista Ademar Gonzaga, que é este nomezinho aqui, Ademar Gonzaga, surgiu no Rio de Janeiro a Cinédia, esse nominho aqui, olha só que legal. Que foi o primeiro estúdio brasileiro, tá bom, gente? A Cinédia, ela produziu vários longas-metragens, porém a maioria desses filmes era constituído por comédias musicais, conhecidas também como chanchadas, e que utilizaram a temática do carnaval. Um do principal filme é A Voz do Carnaval, que foi lançado em 1933, tá? Eu esqueci de colocar a data aqui, mas já coloquei. Porém, aí o maior sucesso do público da Cinédia foi o filme Ébrio, que foi lançado em 1946, que foi esse filme aqui. O filme, que alguns consideravam ser uma paródia de Farrapo Humano, de 1945, dirigido por Billy Wendell e estrelado por Ray Milland, trata-se sobre o alcoolismo e conta a história de Gilberto Silva. Do Ébrio foi o sucesso de bilheteria e em 1946 levou 8 milhões de brasileiros ao cinema. Exibido simultaneamente em 46 salas, tomou o lugar de 45 filmes estadunidenses, inclusive o de Farrapo Humano, ganhador de Oscar de melhor filme. Então, olha só, né, gente, que legal. Um filme brasileiro em 1946, tomando conta aí das bilheterias. Isso é muito legal e é um avanço muito grande para a bilheteria do Brasil, tá bom? A Cinédia foi um estudo alugado pelo diretor estadunidense Orson Welles, acho que é assim que se fala, e sua equipe de 26 pessoas quando estiveram no Brasil em fevereiro de 1942. Ele montou uma base de operações na Cinédia, enquanto percorreu outros estados brasileiros, filmando trechos do que seria um filme sobre o país. Na década de 1940, foi fundada a Atlântica Cinematográfica, no Rio de Janeiro, que produziu um total de 66 filmes ao longo de sua existência até 1962. Marcou época com suas chanchadas de baixo custo e grande apelo popular, bem como as paródias de grandes sucessos do cinema norte-americano. Aqui para falar do estúdio Vera Cruz, tá bom, gente? Na década de 1940, os industriais Franco Zamparini e Francisco Matarazzo fundaram em São Bernardo do Campo a Companhia Cinematográfica Vera Cruz. Funcionou durante 5 anos e produziu 23 filmes de longa-metragem. Aliás, gente, foi no Vera Cruz que surgiu uma das maiores personalidades do cinema brasileiro, viu, gente? Quem aí não conhece o Amácio Mazzaropi? Tem até um museu, né, do Mazzaropi. E Mazzaropi também vai ser citado nas aulas de artes aí também, tá bom, gente? Amácio Mazzaropi, conhecido também como Mazzaropi, teve seus personagens que tornaram-se populares e seus filmes foram os grandes campeões de bilheteria até a década de 1970. No fechamento do estúdio Vera Cruz, o cinema iniciou um movimento que atraiu olhares e alcançou reconhecimento mundial. Um grupo de jovens cineastas do Rio de Janeiro e da Bahia, empolgados com a possibilidade de elaborar novas ideias para o cinema brasileiro e frustrados com a falência do grande estúdio paulista, resolveu produzir filmes de forma temática social.
Então, os temas mais abordados estão fortemente ligados ao subdesenvolvimento do país. São, em sua maioria, filmes de baixo orçamento e rodados em preto e branco. Bom, em 1960 a 1964 teve a sua primeira fase. Os filmes abordavam as lendas, os mitos e os graves problemas sociais das regiões rurais do Nordeste do país. Filmes estes como Vida Seca, de 1963, Os Fuzis, de 1964, Diabo na Terra do Sol, em 1964 também. Agora a gente vai falar sobre a segunda fase do cinema novo, que vai de 1964 a 1968. Essa nova fase ela vai abordar uma temática de reflexão e crítica da política desenvolvimentista dos governos militares. Os principais filmes, são O Desafio, de 1965, O Bravo Guerreiro, de 1968 e A Terra em Transe, de 1967. Já vai partir para a terceira fase e último momento do cinema novo. Essa fase ela vai de 1968 a 1972, onde o cinema novo é influenciado pelo tropicalismo, que foi um movimento que retomou o conceito da antropofagia e expor todas as contradições presentes na cultura, na sociedade e na dita identidade nacional brasileira. E se volta para o passado ou para projetos alegóricos no país real. Um dos principais filmes foi O Bandido da Luz Vermelha, de 1968, e Os Herdeiros, de 1970. Bom, pessoal, também vai ser nessa fase que vai ter o marco dessa fase, que foi o filme Macunaíma, de 1969. Esse filme, gente, ele também é interessante porque ele também vai ser citado nas aulas de arte, assim como o Mazzaropi, tá bom, gente? Esse filme é composto por um herói sem nenhum caráter, né? Que é o protagonista do filme. O cinema novo também é marcado pelo exílio de grande parte dos cineastas e pelas produções que não atraem mais o público aos cinemas como antes. Bora partir para outro raciocínio, que o raciocínio agora vai ser a Embrafilmes e a Concine. Ao estabilizar a produção de filmes, o Estado brasileiro criou em 1969 a Empresa Brasileira de Filmes, a Embrafilmes, cuja função era financiar e apoiar a produção cinematográfica. Porém, como nem tudo são flores, também criou em 1976 o CONCINE, o Conselho Nacional de Cinema, que foi o órgão responsável pela formulação de políticas públicas para o cinema brasileiro. Ou seja, eles normatizaram a fiscalização das atividades cinematográficas no país. O governo militar também foi responsável pela censura aos filmes que eram produzidos, né? Então, a Concine era o conselho aí que barrava ali a maioria dos conteúdos dos filmes, tá? Bom, a Embrafilmes, de 1969 até sua extinção em 1990, produziu mais de 220 filmes e distribuiu aproximadamente outros 350. Entre muitos sucessos do período, os maiores foram Dona Flor e seus dois maridos, de 1976, Bye Bye Brasil, de 1979, A Lei do Mais Fraco, de 1980. Bom, em 1985, com o fim do regime militar, aumentou a liberdade de expressão, o que abriu novos caminhos, né, para o cinema brasileiro. E a partir desse ano,
A Embrafilme produziu vários outros filmes, como Rock Estrela, Eu Sei Que Vou Te Amar, Feliz Ano Velho, Jorge, um Brasileiro, Dias Melhores Virão. Bom, bora falar agora sobre um pouquinho do cinema brasileiro na atualidade, tá? Bom, os filmes lançados a partir de 2001, como Cidade de Deus, que foi lançado em 2002, alcançaram o grande público no Brasil e a perspectiva de carreira internacional. Também em 2008, Tropa de Elite ganhou o Urso de Ouro no Festival de Berlim. Bom, atualmente o cinema brasileiro enfrenta grandes problemas, entre eles a excessiva dependência de patrocínio e o financiamento para a produção dos filmes e a sua pirataria, né? Porque, querendo ou não, a pirataria acaba prejudicando os cineastas, aí a venda de filmes, porque não é algo oficial, não é algo que os produtores dos filmes estão vendendo. Então, outra pessoa está ganhando no lugar. Bom, agora, para finalizar com chave de ouro, a gente vai falar sobre os 5 maiores sucessos de bilheteria do cinema brasileiro em 2016, tá? Bom, aí em primeiríssimo lugar temos Os 10 Mandamentos, que foi lançado em 2016. Gente, eu assisti esse filme e realmente é um filme muito bom, muito bem trabalhado. Tropa de Elite 2, nossa, gente, um dos melhores filmes, né? Vamos falar a verdade. Tropa de Elite foi lançado em 2010 e tá em top segundo lugar. Dona Flor e Seus Dois Maridos, confesso que esse que tá em terceiro lugar, eu nunca assisti, mas eu já ouvi falar. Esse filme foi lançado em 1978. Minha Mãe é uma Peça. Nossa, esse filme fez muito marco na minha vida, porque eu assisti todos os filmes com a minha família. E tem coisas que realmente você olha o filme e você fala, meu Deus, cara, é minha mãe todinha. Foi lançado em 2016, o segundo filme, e está em quarto lugar. Por último, mas não menos importante, A Dama da Lotação, que foi lançado em 1968 e tá em quinto lugar. Confesso que esse filme eu não assisti, também nunca ouvi falar na minha vida, porém tá aqui no ranking e a gente vai colocar. Bom, gente, foi basicamente isso. Eu espero que vocês tenham entendido pelo menos um pouquinho da explicação. Foi realmente um breve resumo aí desses conteúdos para que vocês possam entender e tal. Também tem tudo anotadinho aqui em tópicos para que vocês possam compreender tudo direitinho, tá bom? Então, um beijo e é isso!